Fala, gente! Mais uma quarta-feira e mais um Tete a Tete com a Pri. Tô muito feliz que você está aqui novamente comigo, ou quem sabe a primeira vez, então seja muito bem-vindo. Você que tá a primeira vez, já aproveita, se inscreve, dá o teu like, manda pro amigo, porque eu tenho certeza que esse episódio vai marcar a tua história. Presta atenção. Quer saber quem tá comigo? Só depois da vinheta. Roda a vinheta aí. Para quem não sabe, o Compaixão em Movimento, ele tem o propósito de fazer você viver uma vida que faz a diferença. Então, você que não conhece ainda Compaixão Music, nós temos nossas músicas, nossas canções são muito lindas. Temos nosso curso GPS, que é Desenvolvimento Pessoal, você que precisa se desenvolver em alguma área da sua vida, seja ela financeira, emocional, profissional, enfim, o que seja, você tem que fazer o GPS com a gente. Ou você é pai e mãe de adolescente, ou é adolescente e está assistindo esse vídeo, tem o Compaixão Club para você de adolescentes de 11 a 16 anos. E nós temos muitos projetos aí, então fica ligado na nossa rede social, @Compaixão em Movimento. Segue a gente lá para você ficar por dentro de todas as coisas, tá certo? Queridos, quer saber quem tá comigo? Eu quero dizer para você que eu tô tendo a honra de ouvir essa história, porque essa é uma mulher de fé, é uma mulher forte, corajosa, uma mulher de Deus que entendeu o seu chamado, entendeu aquilo que o Espírito Santo tinha sobre a vida dela. Eu já gerei curiosidade aí, né? Então vamos saber quem tá comigo. Eu quero que você dê boas-vindas a Sirlei Marques. Gente, eu tô muito feliz. Ela é cabeleireira Leila, toda linda, toda gata. Que bom receber você aqui, Sirlei. Muito bom, eu estou muito feliz por esse convite. E a gente fica numa expectativa, né, quando chega aqui, mas graças a Deus a gente tá bem tranquilo, né, com a Pri, que bom. com o pastor Diego, enfim, a gente tá em casa. Amém. Então, eu que estou honrada desse convite, com certeza. Glória a Deus. E agora, pra gente poder conhecer um pouquinho você, Sirlei é casada, solteira, tem quantos filhos, de onde você veio? Me conta um pouquinho de você. Então, eu hoje estou casada, sou casada há 40 anos, e tenho 4 filhas, 3 netos, é o Lucas Gabriel, que faz parte, né, do Compaixão, Sim, gosta de estar nesse verdade. movimento, enfim, tenho uma netinha de 4 e um netinho já de 6 anos agora. Olha que legal, Então, família linda. eu sou suspeita em dizer, né? Porque eu amo a minha família. É verdade. Você veio de onde? Qual é a tua cidade? Eu sou de Curitiba, mas eu já estou há mais de 40 anos em Santa Catarina. Não, então já mais Catarina do Não, que eu sou de lá. catarinense, minhas filhas foram criadas aqui em Sim. Santa Catarina, meu marido é catarinense, a parte da minha mãe é catarinense, e nós morávamos ali em Guaramirim, Sim. antes de vir para Florianópolis, que era um sonho estar em Florianópolis. Era Isso um sonho. Toda pessoa que está no interior, ela quer ir para um grande centro, né? Então ela sonha. Meu sonho era um pouquinho mais longe, era lá do outro lado do oceano. Porém, aprove a Deus me colocar aqui, né? A gente tem essa caminhada cristã desde 98, né? Que eu caminho com Deus, né? Caminho com Jesus. Uns 26 eu e minha família, aí. isso. E aqui em Florianópolis nós vamos fazer 23 anos, né, de história aqui. Enfim, hoje trabalho, amo o que faço, né? Trabalho com spa capilar, me dedico à saúde capilar e também trabalho com mentoria de mulheres já há alguns anos. Não é agora, porque é uma moda, gente, não é nada disso. Eu capacito mulheres em outras áreas há alguns anos. Trabalhei em uma grande empresa, fui gestora de empresa, trabalhei na área comercial, então eu deslanchei nessa área, então isso tudo colabora para que eu possa realmente fazer mentorias assertivas, profissionais e, claro, né, as mentorias que a palavra, que aquilo que realmente foi transformado na minha vida possa transformar na sua. Amém. Essa é a minha fala, né? Amém. O que transformou na minha possa transformar na sua, até porque hoje, Pri, a gente não tem como viver sem essa verdade. Ou você é, ou você não é. A gente está vivendo um tempo que você realmente, ou você tem Jesus na sua vida, que as pessoas possam contemplar isso, ou você não tem. Inclusive, a Bíblia ela fala, é muito clara, né? O sujo, suje-se mais. E o limpo, limpe-se mais. O que quer dizer isso? Se decida.
Isso. Ou é ou não é, morno não existe, não tem um meio termo, né? E a vida é feita de escolhas, então que legal poder ouvir isso de você, que é bem isso mesmo. Mas às vezes a gente, até inclusive a gente fez um tete-a-tete com a Kathleen, e ela era uma moça que, tipo assim, ela tinha sucesso em todas as áreas da vida dela, mas algo faltava, ela era ateia, né? Ela não acreditava em Deus, e ela ia em todos os cursos de desenvolvimento pessoal, aquela coisa toda, buscando sempre aquele sucesso que o mundo oferece. Porque é muito bonito você ouvir que você vai ter sucesso, que você vai ser feliz, que você... É muito bacana. Mas ela tinha um vazio dentro dela tão grande. E um dia, num curso de desenvolvimento pessoal, ela ouviu falar de Deus e ela disse assim, por que esse cara tá falando de Deus se ele teve o esforço? Ela não entendia que era até Deus que dá essa saúde, ela não entendia a cosmovisão cristã como um todo, né? E até que o momento ela disse assim, eu tenho que saber que Deus é esse que ele tá falando. E gerou uma curiosidade, uma pulguinha foi atrás da orelha, onde ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E olha que interessante, a vida dela começou a mudar verdadeiramente após esse encontro. Não era com o desenvolvimento pessoal, não era no sucesso da vida, mas sim com o que a palavra tinha a respeito dela, assim como foi com você. Por mais que a mentoria seja muito importante, mas só uma coisa muda a vida da pessoa, né? Só Deus muda. Ninguém mais muda. E eu sempre falo isso, é uma decisão. Você decide, você faz a escolha. Você apresenta as ferramentas, mas se a pessoa não fizer, não vai... Não tem como. Você decide uma transformação, uma mudança de vida. Até que há 7 anos atrás, eu não entendia isso. Até que isso aconteceu na minha vida, de verdade mesmo. Eu digo assim, que a pessoa de Jesus, ela constrange você em amor. Quando você verdadeiramente se permite ser, digamos assim, direcionada pelo Espírito Santo. Você decide, é uma decisão, eu quero. Sim, não, eu quero. Então, na minha caminhada... Não é uma coisa obrigatória, uma coisa imposta. Não. E por muitas vezes, é até legal a gente estar falando sobre isso, porque eu fui vítima da religiosidade. E eu acho também. Que muita gente foi, né? Todos. De achar que você crer em Cristo e você poder escolher a Cristo era, tipo assim, deixar todos os prazeres da vida. Parece que tudo que era prazeroso era ruim, entendeu? Não era a vontade de Deus. E tudo que te fazia sofrer era, né? Era pesaroso, realmente... Era de Deus, eu se agradava disso. Tanto é que, claro, né? Eu nunca fui católica, mas sei que muitos católicos fazem procissões gigantes para poder sofrer, ou tem as escadarias de monte. Inclusive, eu fui em Lages esse final de semana em fevereiro, né? Que agora a gente já tá em março, a gente tá gravando em fevereiro. Mas em fevereiro nós fomos em Lages e tinha lá o Morro da Cruz. E tem a opção de você ir de carro e tem a escadaria. A escadaria tem 500 degraus e as pessoas realmente vão, assim, 500 degraus para poder agradar a Deus. Então era muito essa questão. Se você sofre, você tá agradando a Deus. Mas se você tá tendo prazer na sua vida, então tu não é de Deus. E quando a gente tem uma cosmovisão cristã, uma fé verdadeira, a gente entende que não é assim que funcionam as coisas, né? Totalmente, lógico, né? Não tô generalizando. Quando você é religioso, que foi o meu caso por muitos anos, mas eu sempre tive assim, eu seguia tudo aquilo ali porque aquilo me deixava muito feliz, eu amava estar lá, tanto que eu passei por todas as etapas, todos os trabalhos dentro da igreja, professora de criança, de adolescente. Ontem até encontrei um adolescente que hoje já é uma pessoa formada, né? Me abraçou ontem, tive o privilégio de num evento na F-Hope e lá estava esse menino. Então você fica maravilhada, porque você vê os frutos de onde você passou a tua história. Então a tua história ela nunca vai ser apagada, porque o Senhor ele tem um memorial de tudo que tu vai percorrendo. Claro, você não queria créditos, mas o Senhor não esquece, Ele não apaga nada do que você semeia, porque você vai colher. Ontem, quando eu abracei ele, um homem, tudo, a gente riu junto. Ele, nossa, você está aqui. Eu falei, eu também, quando eu soube que estava aqui. Aquela alegria de Deus, de encontrar as pessoas, né, no mesmo caminho, sabe, depois de anos. Então, eu entendi isso já de início, quando eu realmente me converti, eu abandonei tudo. Eu sempre fui muito 880. Ótimo. Então, era uma vida totalmente diferente. A minha família não entendeu, porque eu me desliguei de tudo e falei, vou servir ao Senhor. E aonde eu congregava, nós tínhamos
uma primícia, né? Que 6 da manhã a gente estava na igreja orando ao Senhor todos os dias. E eu tomei isso para minha vida. E fui seguindo. Falei, eu vou a pé, vou de bicicleta, mas todos os dias eu vou estar lá. Ali eu estava criando, na verdade, uma intimidade com Deus lá atrás. Um hábito, né? Que eu não entendia. Mas eu ia lá e chegou um tempo na igreja que já ninguém mais ia, ninguém me ligava. Eu amava, porque eu ia sozinha, eu pedia o que eu queria. Eu adorava, gente, era muito bom. Falei, a oração toda só pra mim hoje. Estacionava o carro na igreja, não tem ninguém hoje, mas eu estou aqui. Por anos aconteceram isso comigo, né? Sim. E eu ficava muito feliz porque eu podia pedir o que eu quisesse, não tinha ninguém para me impedir, né? Sim. Então, ali eu criei tudo isso, eu fui criando essas formas de convivência com Deus, né? Até que há 7 anos atrás, entre 2013, eu perdi a minha mãe, acometida de câncer. A promessa do Senhor, que ela seria viria para o Senhor, se cumpriu com a vinda dela, batismo, amor, carinho, perdão, tudo aconteceu entre nós duas, entre 40 dias que ela ficou comigo. Uau. Foi assim marcante, porque o Senhor tinha uma promessa, o Senhor tem uma promessa para minha família e todos se converteram. Aleluia. Todos. Quando eu fui, ninguém aceitou. Eu e minha casa serviremos Mas ao Senhor, todos, foi o Senhor real. falou para mim, todos virão, todos, inclusive a minha mãe. Uau. E veio. Hoje eu só tenho um irmão que ainda tá ali, né, mas já vai na igreja e tudo mais, que era totalmente, né, contra. Hoje ele vai, ele é um querido. Então, a promessa do Senhor, ele é fiel, gente. Amém. Ele é fiel. Pode percorrer anos. Estou falando aí de 20 e poucos anos, mas o Senhor cumpriu. Cada um na sua data. E daí, em seguida, em 2014, eu perdi minha irmã, também de câncer, já na mesma data. Outro. Ai, meu Deus, na mesma data. Elas morreram no mesmo, um ano de diferença, no mesmo mês. Diferença só de 2 dias, assim, da data. Tanto que quando eu fui arrumar minha irmã para fazer, arrumar, velório. Né, o velório, o rapaz falou assim, eu conheço você de algum lugar. Eu falei, sim, você me conhece, ano passado eu estava nessa data, só que era minha mãe, com a minha irmã, e esse ano eu estou aqui, essa aqui com a minha irmã. Porque a gente mesmo que maquia, faz tudo, sabe? A gente cuida dos nossos. Claro. Nós somos uma família que a gente cuida dos nossos. Então foram percas muito difíceis, e nesse meio tempo, meu casamento acabou, né? Meu Nesse marido, mesmo momento? Mesmo momento, meu marido saiu de casa. Ele já tinha prometido que há uns 2010 ele já estava decidido a separar, só que não tinha coragem, porque eu tinha ficado doente. E aí houve esses óbitos também, aí logo em seguida. Tudo se rompeu ali, né? Foi um rompimento muito grande. A perca da minha irmã foi uma perca muito... brusca, abalou muito a gente, porque ela era mais jovem e era uma mulher assim, além do nosso tempo, na questão viver com Jesus, ela vivia com Jesus intensamente. Então a gente tinha uma vida as duas também muito forte, um elo muito grande entre as duas. Pra quem não conhece, a história tá lá no Tete a Tete com a Camila Froes. Isso. A mãe que faleceu era irmã da Cirlei, né? Então tem um link aí para que você possa estar assistindo. É uma história assim realmente de uma mulher que viveu para aquilo que foi chamada. Linda, e ela ficou um testemunho para nós assim, nossa. Um legado ela deixou. Deixou um legado, né? Hoje eu tô vendo aí os filhos, os frutos, os netos. E hoje, né? O netinho que é dela nasceu no mesmo dia dela. Do aniversário da mãe. Como presente para nós. Então o Senhor nos presenteou. Ele ressignificou a data de aniversário justamente, nos dando assim, ó, isso aqui é um momento de alegria, né? Glória a Deus. E ali eu fiquei, né, sozinha, mas fiquei tranquila. Eu falei, não, mas ele sempre gostou de mim, a gente sempre vai manter um relacionamento, né? Ele vai morar só em outro lugar, tá tudo bem. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas ele deixou muito claro que ele não me amava mais e que ele queria seguir uma vida diferente. Enfim, acontece. Só que na minha cabeça, não. Ele sempre gostou de mim, vai dar tudo certo, só eu fico aqui, ele fica ali. Até que, sim, ele encontrou uma outra pessoa, né? Meu Deus. E como é que foi pra você? Aí, quando ele encontrou outra pessoa, você tá lá na igreja, você tá vivendo, né? Tudo certinho, na tua concepção, você acha que tá tudo certo, né? Que você tá fazendo certo, que você tá fazendo. Não. Aí cai teu mundo, cai teu chão. Mas como? Se eu estou caminhando com Jesus, se eu faço certo, eu ensino. Sabe aquela pessoa? Eu faço tudo isso. E essa palavra, ela fala muito comigo, porque é aquela palavra assim... que todos devemos ter temor, que é quando chegar lá e dizer assim, tá, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não te conheço. Uau. Eu cheguei nessa fase,
que Deus não me conhecia mais, e nem eu conhecia Deus. Tive, claro, depressão profunda, síndrome do pânico, fiquei muito magra, perdi vários quilos, fiquei pesando 40 quilos, eu não comia mais. Mas uma coisa me chamava muita atenção, quase enlouqueci minhas filhas, tadinhas, porque eu sempre fui a estrutura, a base, eu fui sempre muito dona de si, manipuladora, tudo que você imaginar, eu dominava, sempre fui a irmã mais forte, sempre a dominadora. Autoritária, autoritária, que manda em tudo, sim. sabe tudo. E aí, de repente, eu não sabia nada. Essa pessoa, eu não tinha mais domínio sobre ela. Não tinha mais controle Nós trabalhávamos juntos, né? Um do lado do outro. Negócios juntos, ali na beira-mar. Eu tinha um salão cabeleireiro, né? Um salão de beleza. Ele, uma barbearia. E aí, como é que faz, né? Daí começa, você não entende. Você sai fora da casa, né? E você perde totalmente a estrutura. E foi aí que eu perdi totalmente a minha estrutura. Eu me desequilibrei totalmente. Porém, todos os dias maquiada, arrumada, não tava nem aí, acordava, eu pegava meu carro, ia dirigindo, ia maquinando como é que eu ia brigar aquele dia, como é que eu ia fazer uma confusão ou coisa parecida. Porque, na verdade, você quer dominar sobre o outro. Isso é muito triste. Na força do braço. Isso é muito triste. Você quer dominar, o outro tá te fazendo mal e você quer porque quer dominar e quer que a pessoa mude. E ela não vai mudar de ideia. Isso eu aprendi também. Muito difícil, né? Porque daí... Ela tem uma escolha. Justamente. Tem uma ruptura muito grande na família, né? Eu tenho as filhas, uma delas estava grávida, tinha um neto. A gente tinha uma história familiar dentro da igreja, de evangelho, de testemunho. A gente era muito conhecido. Nós sempre fomos uma família evangelista. Eu amo falar do Senhor para qualquer pessoa que sentou do meu lado, não dá 2, 3 minutos, estou falando. Porque eu entendi, o ID para mim é isso. Eu não escolho lugar, não tem. O ambiente chegou, eu fico na 2, 3 palavras, pronto. Entra um assunto, claro que um assunto que dê oportunidade, abertura, e sempre orando, né? Sim. Claro, ninguém está forçando ninguém, mas é muito importante a gente, como hoje a gente está vivendo, a gente tem que viver isso intensamente. Eu sempre vivi isso, eu sempre fui muito intensa nisso. Muito. 80. Mas eu estava, anos longe de Deus, estava anos-luz distante. Então, eu estava naquela religiosidade toda ali e fui acometida, né, da depressão. E na época, depressão não podia. Era pecado. Porque você não tá com Deus, não é verdade? Sim. E foi o meu irmão mais velho, que um dia eu liguei gritando, porque eu gritava, chorava, eu não comia, enfim. Tudo que você imaginar que uma pessoa fora do controle faz, fora do meu trabalho, porque dentro do meu trabalho, meu Deus, eu entrava mudo e saía calada, né? Mas saía de lá, falei, vou aprontar. Então, foi bem difícil, e meu irmão falou uma coisa bem interessante pra mim. Por isso que a gente tem que, às vezes, parar e ouvir o que as pessoas falam. A gente fica querendo, às vezes, uma voz. Não. Ele só falou assim, minha irmã, você está anos-luz mais do que eu na presença do Senhor. Você é muito mais tempo de conhecimento de Bíblia, porque ele tinha recém se convertido. Mas deixa eu falar um negócio, minha irmã, pelo telefone. Você não está alinhada com Deus. Uau, eu vi isso, dói. Dói. Eu gritava, porque ali caiu a ficha. Eu não estou caminhando com Deus. E nesse caminho eu comecei a procurar de igreja em igreja, dentro da minha igreja. Infelizmente, a estrutura que eu precisava naquele momento, eles não tinham. Eu bati todas as portas, falei com todos os tipos de pastores que vocês imaginarem, e todos me aconselhavam a mesma coisa, a desistir, para divorciar, para seguir minha vida. Eu vejo assim, até porque por pena mesmo, né? Quando você vê uma pessoa assim numa situação, tô com uma pena dela, mas olha, melhor que ela faça isso, que é um problema a menos, não tem como nós resolver, ninguém vai resolver esse assunto. E para ela poder seguir, vamos dizer assim. Para ela poder seguir, vai em paz, né? Até eu tentava aqui, eu tentava ali, mas eu via que ninguém tinha coragem de enfrentar o que eu estava enfrentando junto comigo. Então, eu entendo que o Senhor me tirou dali. E aí, nisso, eu lembrei da minha família. Eu tenho uma família, a parte da minha família que é evangélica, a parte da minha mãe. Mas eu nunca me dei conta. Quando você está na religião, você não quer saber das outras igrejas. Você fica naquele negocinho, o meu tá certo, o meu tá bom, tô aqui. Eu lembrei do meu primo, que ele me visitava cada ano. Ele era um empresário muito bem sucedido. E ele tinha construído uma igreja ao longo dos anos, ele, meus tios, tudo. Mas eu nunca parei para ouvir.
Porque eu tava na minha caixinha do nada, né? Eu queria ficar só no meu cantinho lá, tá? Tanto que ele me visitava, ele era um pastor, nem tinha ideia de quem ele me visitava, a gente conversava, e eu sempre como é que eu vou te dizer? Eu confrontava ele da maneira com que eles traziam o evangelho. Não concordava com isso, porque pastor, onde já se viu, ele ficava. E nesse ano eu liguei para ele e falei, preciso de ajuda. Uau. Aí ele disse, então tá. Contei tudo, né? Porque eu queria que ele trouxesse meu marido de volta. Não sei como, mas eu queria fazer um milagre, né? Porque às vezes a gente quer porque isso, na minha né? cabeça, gente, quando você tem uma obsessão por algo, que você substitui Jesus, porque você é um substituto, você acaba achando um ídolo. Você achei um ídolo, meu marido é tudo, né? Se ele não vier, não vai ter nada. Não, eu tinha substituído tudo isso, né? Então é muito sério trocar as coisas do Senhor. E ele demorou um tempo para mim, e eu fui batendo de porta em porta. Sério, gente, de porta em porta. Foi tudo que a igreja que imaginar. Universal, Assembleia, eu batia. Todas. E a Nessa, não é aqui. Não é aqui. Até que um dia, eu bati numa igreja, não tinha ninguém. Eu bati. E falei, não, tem que aparecer alguém aqui. Pra você ver como eu tava louca, né? Aí, desceu um casal de pastores, pastor, e subiram comigo, né? Se chamava Rocha Viva na época. E eles oraram comigo. Eu contei a minha história, minha situação, né? Claro, dava para ver de longe que eu estava parecendo com 40 quilos. Nossa, dava para ver que estava visivelmente doente. Aí ele falou, mas minha irmã... E me fala, tu era dizimista? Eu falei, pois é. Teve um negócio na igreja que não foi legal. E daí, a partir daí, eu achei não interessante contribuir mais. Ele, minha irmã, as pessoas pensam assim que é por causa do dinheiro, né? Mas é uma aliança, sabia? Todo querido, assim. Nada, nem... Sério, é porque o adversário veio para matar, roubar e destruir. Então ele mata, destrói casamento. E ele foi contando tudo que destruía nas alianças, né? Quando você quebra uma aliança, né? Porque eu sempre fui muito fiel no dízimo, né? E aí, aquilo... Mas eu vou vir no culto, pensei comigo, né? E aí eu encontro, sabe quem nessa igreja? A Rose. A Rose nessa igreja. A Rose. E ali a Rose, Deus colocou um amor no coração dela pela minha vida. Descobrimos que éramos vizinhas de apartamento, ela era lá em Florianópolis, tá? Ela era minha vizinha aqui em Palhoça. E ela teve, assim, um coração, eu digo assim, que é um coração de muito amor, sabe? Porque ninguém me convidava para nada, eu tava assim, jogada, né? Quem que vai querer levar uma pessoa dessa para dentro de casa, né? Só a família, olha lá. E ela me convidou para almoçar no domingo. Eu tava sozinha, ela me ligou, você quer vir almoçar aqui? Eu falei, meu Deus, alguém tá me convidando para almoçar. Pra vocês verem que estado que a gente fica, né? Na depressão, de solidão total. E eu fui. E ali a gente começou a consolidar uma amizade, ela começou a me ajudar, e ela começou a me mostrar na palavra, ela se dedicou, começamos a ir e voltar na igreja. E nisso também, como eu disse, eu tinha síndrome do pânico, eu já não dirigia mais. Eu dirigia só para o trabalho e voltava. Viajar, não. Eu sempre dirigi muito bem. Para todo lugar. Todo lugar. Mas eu chegava em casa, trancava tudo e vou ficar aqui. E eu recebi a visita desses... decidi ir para Curitiba. Fui com muito medo, mas fui. Meu irmão me convidou para um encontro de casais. Falei, mas você é maluco? O que eu fazendo numa igreja de encontro de casais? Eu tô separada, me largaram, né? Meu marido me largou. Vou lá, não tem cabimento. E não, minha irmã, você vai ver que não é nada disso que você tá pensando. Sim. Chego lá, era Maíra Vasconcelos, que é família de sucesso. Eles são muito conhecidos. Aquela igreja gigante, 2.000 membros. Eu falei, meu Deus, meu primo tem uma igreja desse tamanho. Olha quanta gente. Meu, gente. Todo mundo pulava, adorava, cantava. E ela veio trazendo justamente sobre casamento. E o meu já estava destruído, já estava separado, já estava largada, né? E ele chegou a casar com outra pessoa? Não, ele foi... Estava junto. Ele foi viver com outra pessoa. Sim. Aquele dia eu falei, vou me jogar aqui. Que negócio de sentar, ficar quietinho, não poder falar nada. Me joguei lá. Conclusão, no final do culto eu já estava jogada lá, estendida no chão. Fiquei no outro dia e eu disse, é isso aqui que eu quero. É isso, esse é o que eu quero de Deus. Eu sempre procurei isso, eu sempre quis isso. Só que você acha que vai ser assim, tipo, aperta um botão... Tudo certo. Jesus falou, né, que eu vou ser transformada, minha vida vai ser maravilhosa. Então já vou correndo, pego o ônibus, eu cheguei aqui assim.
né? Detonando tudo, né? Eu cheguei pra minhas filhas, gente, vocês precisam conhecer o que eu conheci? E todo mundo assim, oi? Oi? Vocês precisam entender, né? Não vão entender nada, né? Porque é uma transformação, só que você vem tão ávido daquilo que você quer, que todo mundo tem. Que toda a resposta que eu buscava era porque eu queria meu marido de volta, entende? A mente, ela cria coisas na vida da gente, por isso que hoje eu trabalho muito com mentoria, eu trabalho muito com o emocional, porque se você não tiver uma boa inteligência emocional, você confunde tudo, se mistura tudo, tudo. Os sentimentos, o espiritual, Jesus, Deus, tudo. Você faz uma bagunça e fica tudo ali misturado. Daí você quer todo mundo junto e não quer... E é aí que começou meu processo de transformação. Então, sempre, gente, eu falo assim, transformação. Transformação é uma escolha. Eu decido ser uma pessoa transformada. A gente ouve muito isso na igreja, nos cultos. Gente, mas é uma verdade. É uma decisão. E aí eu decidi. Eles vieram me visitar. Meus pastores, né, que vieram em 4 pastores, a gente ficou assim impactado, nossa, aqui ninguém queria nem falar com a gente, nenhuma visita. Aí vem lá de Curitiba, né, todos aqueles pastores, aquela igreja e tal, tiveram tempo com a gente e eles fizeram 3 perguntas, por isso que é muito importante quando você vai caminhar no evangelho, eles fizeram 3 perguntas para nós. Eu reuni minhas filhas e tudo, e todo o tempo que eles ficaram falando, eu ficava assim, nossa, mas eles querem restaurar minha vida, nossa família, mas eu não tenho marido. Tem nem cabimento um negócio desse. Como é que vou sair por aí pregando evangelho, falando de Jesus, vida transformada? E olha aí, tô sem marido. Todo mundo vai olhar assim, tá, essa crente tem. Quando eu chego aqui, perdeu o marido, tá sozinha. Gente, é uma sensação de destruição muito horrível, porque é a tua vida, tá toda exposta. Tudo aquilo que você construiu ao longo dos anos é destruída, porque é uma imagem criada. Minhas amigas de longa data, da mesma igreja, elas olhavam para mim com um olhar de pena. Coitada, olha onde que ela chegou, né? Olha a vida dela, olha, eles eram um casal. Então, assim, todo mundo ligava para mim, meu Deus, eles eram um casal maravilhoso, vocês podem passar, era muita gente jovem, a gente reunia muito jovem na nossa casa. Essa casa sempre foi muito, muito cheia. Eu sempre fui muito tranquila quanto a isso, sempre cheio de gente, vai gente pra cá, gente pra lá. Gostam de receber. Eu sempre olhei assim, tem que ajudar, a gente nunca olhou pra quem. E assim, meu marido também era assim, muito bom, prestativo, enfim, falei, gente. E eu lembro que nesse culto que eles têm, nesse tempo que eles tiveram com a gente, ele que foi um culto mesmo, eu ficava falando isso pra Deus. E eles fizeram 3 perguntas, vocês querem ser curados para continuar onde vocês estão, que eu não vou falar qual é o lugar, a igreja. Vocês querem ser curados para irem para a F-Hope, que era onde eles já tinham feito, estudado, né, na Re-Hope nos Estados Unidos, enfim, eles tinham toda essa bagagem, né? Ou vocês querem ser curados para caminhar conosco? É óbvio que nós queremos ser curados para caminhar com vocês. E ali começou nossa trajetória de caminhada com eles, de cuidado, de zelo deles para conosco, de uma vida diferente. E eu lembro que quando eles foram orar comigo, por isso a gente tem que guardar aquilo que é profético na sua vida. Ela orou comigo, quando ela orou, ela colocou assim, falou assim, o Senhor manda dizer uma coisa, que todo o tempo que estamos aqui, você ficou falando assim, eu não tenho marido. Como que eu vou servir a Deus? Uau. Nossa, aquilo entrou assim dentro do meu coração, meu Deus, era isso que eu estava falando. Mas Ele manda te dizer que a partir de hoje, Jesus vai ser o teu marido. Uau, que forte. Quando ela falou isso, eu falei, não, mas eu não quero Jesus do meu marido, eu quero meu marido. Eu pensei que ela dizia assim, uma profecia assim, eis que vem seu marido agora. Não aconteceu assim. E aí começou a minha trajetória de verdade com Jesus. Uau. Ali foi um ponto novo na minha vida. E é interessante tu falar isso, porque quando a gente fala, né, um relacionamento com Cristo, intimidade com Cristo, talvez na cabeça de muitas pessoas que ouvem isso, e agora, né, o casamento com Jesus, pode ficar muito vago e achar que é tipo história da carocha, que é algo tipo assim, da boca pra fora. Não, tá falando, mas como que vai ter um relacionamento com Jesus? Como que vai casar com Jesus? Pode ser que a cabeça da pessoa puf, né? E pra você, ouvindo isso, igual você acabou de relatar, né? Tá, mas eu não quero Jesus, eu quero meu marido de volta. E nesse momento, o que passou na tua cabeça? O que era esse relacionamento com Jesus que ela estava te profetizando, olha, né? É como você bem descreveu. Era muito vago.
tipo, mas como que eu vou ter um casamento apaixonada por Jesus? É. Onde eu estava, a gente não falava que era apaixonado por Jesus. É. Era uma coisa assim. Era uma coisa Jesus, que é soberano, né? santo. Isso. Eu e não pronto, tenho ele não acesso. vai ter. Isso. Como que eu vou casar com Jesus? Mas ele vai ser seu marido. Uau. Ela foi muito pontual. Forte. E eu guardei aquilo no meu coração. Uhum. E aí começou toda essa trajetória de entender isso. De ter esse relacionamento. De ter esse relacionamento com o Senhor. E chegou primeiro o Natal. E eu não tinha... Eu sempre passei com a minha família, sempre, né? Eu nunca passei sem marido. Minhas filhas sempre viajam, vão para casa dos pais, dos maridos. E eu passava com meu marido no Natal. E nesse Natal, elas iam viajar normalmente. Uma delas ia ficar comigo, que estava grávida. Mas o avô dele teve de emergência uma cirurgia, assim, bem difícil. Tipo, dia 22, né? Aí minha filha, mãe, a gente vai, mas a gente já volta. Eu falei, não, filha, vai. Tudo bem. Eu vou ficar bem. Primeiro Natal de toda a vida. Meu Deus. Aí foi onde eu descobri eu descobri uma coisa incrível, que é o que eu trabalho muito com as mulheres hoje, as mulheres que eu trabalho nessa questão. Que eu não sabia nem quem eu era, nem quem eu gostava de comer. Nossa, que É muito forte. triste, gente, quando você descobre assim, que você não sabe nem o que você gosta de comer. Eu sei que daí ela não ia voltar, né? Eu fechei meu espaço lá, que era um espaço um salão de beleza, era grande. A gente trabalhava até meio-dia, véspera de Natal. Aí eu falei, agora eu vou no mercado, vou comer o quê? Nossa. Vou pra onde? Não tinha ninguém aqui na cidade. Todos viajaram. Eu fiquei sozinha mesmo, literalmente sozinha. Não podia ir atrás da pessoa, a pessoa já tinha outra pessoa. Enfim, eu fui no mercado e falei, sabe que eu gosto de comer filé mignon? Vou comprar filé mignon. Eu gosto de macarrão 4 queijos. Vou comprar os 4 queijos e o macarrão. Eu vou comer Lindt. Amo Lindt. Comprei uma barra desse tamanho, vou comer a barra inteira. Tem que ser me dar de aniversário. E eu não fui pra minha casa. Fui pra casa da minha filha, que ela tinha viajado, e lá. Falei, lá tem uma televisão enorme no quarto. Gente, eu fiz o melhor macarrão 4 queijos. Eu fiz o melhor filé mignon. Eu arrumei a mesa, linda, maravilhosa. O teu Natal. Sentei. Eu vou comer minha comida. Para mim. Porque a gente não para pensar na gente. Só serve ali, todo mundo. Começou a minha descoberta. Então, eu digo assim, gente, se descobrir quem você é muito importante. A tua identidade vai fazer com que você entenda todo esse processo, né? Do casamento com Jesus. Porque você sabe agora quem eu sou. Eu sabia quem eu era. Eu era uma pessoa única, de um DNA único, que Deus olhava como única. E que ali começou esse namoro com Jesus. Falei, nossa, agora meu companheiro aqui é Jesus. Eu tô com Jesus. Claro que também falei, vou assistir 3 até de madrugada. Liguei, não consegui, não dei conta. Mas, olha só que decisão que eu tomei no outro dia. Começava uma série, que o meu pastor já vivia online nessa época. Eu via os cultos através do YouTube. E uma vez por mês a gente ia até a igreja. E nós tínhamos o grupo familiar aqui. Então, ali tudo isso colaborou, né? Gente, para uma união familiar. Imagina. Toda quarta-feira a gente tinha que se reunir. O pertencimento, né? Justamente. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe uma série das 5 áreas da vida. E como eu já tinha feito PNL, coach, eu falei 5 áreas da vida. A financeira, a espiritual, a profissional, né? Os pilares de sabedoria que a gente chama eu assim. falei, vou fazer esses 5. Isso era 2017 para 2018. Vou fazer os 5. E fiz. Aí eu digo para sempre que eu converso com as minhas mentoradas, eu falo, eu tirei esse tempo sabático. O que eu fiz? Eu me desliguei de tudo. Eu só trabalhava. Sábado e domingo eu ouvia a palavra e durante a semana eu vivia aquela palavra. E até hoje eu trago isso para minha vida. Ela é uma primícia. Se eu vou no culto, eu anoto a palavra e durante a semana ela tem que fazer um sentido na minha vida, porque senão não tem sentido ir no culto. Isso. Além, claro, que hoje eu tenho a minha vivência com o Senhor, né? Porque daí tem a questão desses 2, quase 3 anos sabáticos. Concluindo, o ano sabático. O que eu vou falar do ano sabático? Eu converso muito isso com as minhas mentoradas. Gente, ano sabático não é pegar uma mochila, ir lá para o outro lado do mundo, ou ir para o mato, ou ficar isolado. Claro, tem casos de pessoas que conseguem viajar e tá tudo bem. Ano sabático, para mim, foi tirar um tempo com Deus.
que eu fiz? Eu me afastei de tudo. Eu concluía as palavras que eu vivia no sábado e domingo durante a semana e eu mergulhei no Evangelho, em oração. Por quê? O meu desejo era morrer. Todo dia eu pedia, ai, Senhor, me leva embora, Senhor. Ai, Senhor, o Senhor vai me levar hoje. Na verdade, você está com todos os sintomas de que você quer fugir de tudo isso, que você quer que apague tudo, não acorde mais. E nesse tempo sabático, quando a gente tira esse tempo para o Senhor, é onde você se descobre quem você é, na sua identidade e quem Jesus é. Muito bom falar disso, porque assim, até não puxando sardinha, mas o GPS, ele fala muito sobre esse autoconhecimento, né? Tanto que eu falei, a gente trabalha os 4 pilares da sabedoria. Tu trabalhou 5, a gente trabalha os 4 aqui, o quinto está diluído em todos eles. Então, esses 4 pilares da sabedoria é justamente isso. Para quê? Porque como que eu tô trabalhando, como que eu tô no meu relacionamento, sem saber quem eu sou. E é onde muitas pessoas se idolatram outras pessoas, ou onde as pessoas se anulam, né? Ou então, ao contrário, reprime, né? Que tem os dois lados, tem gente que se reprime, mas tem gente que reprime o outro. Então, tipo assim, é muito importante saber. Nisso você vai conhecer seus temperamentos, nisso você vai conhecer quem realmente você nasceu para ser. É muito bom. Né? E nisso tudo já vai conhecendo Jesus. Porque quando você conhece a Cristo, o Criador, você se conhece. Né? Quanto mais perto de Jesus você fica, mais você se conhece também. Então, tipo, é uma coisa tão gostosa de viver, né? Que legal que você conseguiu ter esse momento teu de saber quem é a Sirley. Justamente. E é aí que entra a parte de trabalhar o mental, né? De todo o teu emocional, toda a tua inteligência emocional. Ela caminha muito junto. Só que quando a gente não tem esse entendimento, né? Pensa que tudo vai se resolver de uma maneira, mas você precisa ordenar teus pensamentos. A palavra fala, ordena os teus pensamentos. Sim. Então, tudo começa a partir da nossa mente. Ela começa a criar tudo isso. Mas quando você começa a ter esse tempo sabático com Deus, que nada mais é do que você realmente mergulhar nas escrituras, na oração, no jejum, chorar, gritar. Tem dias que você está feliz, tem dias que você não está feliz. Na grande maioria, quando você começa no teu ano sabático, você não está feliz. Você está infeliz, você está triste, você não compreende por que você chegou naquele estágio. E você estava em depressão também, né? Depressão profunda, magra, não comia. Há tanto que eu saí com a minha filha, Michele, eu lembro que eles me levaram para café da manhã numa pousada, e essa cena foi que me marcou muito. Eu não conseguia segurar uma xícara, então a xícara eu segurava assim. Ela não conseguia chegar até a minha boca. Eu cheguei nesse nível. E ela do meu lado, ela começou a chorar. Ela, mãe, literalmente a senhora está morrendo. E eu estava morrendo. Literalmente. Porque se deixa de comer, você vai morrer. Sim. Na minha concepção, não, Jesus ia me levar, Deus ia me levar, ia me tirar desse martírio. Então, você começa a ter esses pensamentos que não são nada bons. E é onde você desenvolve esse monte de coisa. Mas quando você decide, por isso que eu sempre falo, gente, é uma decisão. Não, Deus tem poder para tudo. Para curar, para libertar. A gente fala da escritura, mas não vai lá nela. Deus pode. Quando porque é muito legal, né? Quando alguém tá passando alguma coisa, você já tem muito a palavra fácil. Pronta para dizer, ó, Deus é contigo, ará. Mas e quando é você? Muito importante isso que você falou, porque a gente não pode falar de uma coisa que a gente nunca viveu. Ótimo. Isso me trouxe muita relevância, porque eu vivi isso. Eu sei quais são os processos que a gente passa com o Senhor. Até que um dia, eu nunca esqueço, eu chorei tanto aquela madrugada, mas tanto que eu dormi no pé da cama. E eu chorei tanto aos pés do Senhor, que eu nunca vou esquecer essa intimidade que eu tive com Deus. Eu senti a orla dele passando por mim, no meu corpo. Aleluia. Eu acordei e eu era outra pessoa. Amém. Ali Deus me tocou, porque o Senhor ficou muito tempo sem falar comigo. E não ouvir a voz de Deus, gente. Eu acho que se tem alguma coisa mais terrível, é você não ouvir a voz de Deus. É verdade. Quando você entende que o Senhor não fala mais contigo, porque Ele não é o que você quer que Ele seja, você passa a ter intimidade com Ele mesmo. Ali comecei a entender o que era a pessoa de Jesus. Me apaixonar por Jesus, mas foi todo um processo, e nesse período é perdão, 2 anos orando para perdoar uma pessoa, não é assim tão... Eu lembro que eu fazia minha viagem de Palhoça até a beira-mar,
E eu tinha 2 pessoas que eu orava todos os dias. Eu orava por várias, né? Para liberar perdão, porque eu fiz uma lista. Gente, é legal, sabia? Faz uma lista de todas as pessoas que você entende que são tuas inimigas, que você não quer perdoar, que elas não te perdoam, que você está com raiva. Eu fiz uma lista e comecei. Todos os dias, colocava na presença do Senhor, pedia perdão, que o Senhor liberasse perdão no coração deles e no meu coração. Então, eu fui trabalhando esse tempo de oração. E também tendo meu tempo sabático. Então, eu não ia para festas, para viagem, nada. Meu negócio era só viver com Jesus. Amém. Saía uma vez ou outra com as minhas filhas, mas eu era mais reclusa. Era a igreja e o Senhor. Então, tempo sabático, gente, é isso. Você se abstém do que pode ser distração, que não, às vezes as distrações são boas também, tem distrações maravilhosas, é gostoso, tá por aí, tá tudo bem, mas eu escolhi não. Ora, outras vezes eu ia pra praia, mas eu dava o meu horário, eu tenho que voltar, eu tenho que assistir o culto, eu tenho que ver o que o Espírito Santo tá falando pra mim, o que vai acontecer essa semana, e eu ia me nutrindo daquilo, sabe? Eu ia me nutrindo daquilo e aquilo foi me dando vida. Amém. Por isso que eu digo que é uma decisão. Com certeza. Claro, contribuíram algumas pessoas, com certeza, em oração, mas elas não vão viver o teu processo. É teu. Elas não vão vir. Aceite. Elas vão tentar, mas elas não podem, porque o processo é seu. Quem está te ensinando é o Senhor. Amém. Quando eu entendi que era Deus me ensinando, que eu ia para um outro nível, que Ele ia me falar outras coisas em secreto, foi aí que eu comecei a me curar. Glória a Deus. Eu até me recordei aqui de uma história, que é não sei se é uma lenda, se realmente aconteceu, mas depois eu vou procurar para falar certinho. Mas existia um homem onde ele fazia ele visitava algumas cidades. E até que um dia ele chegou numa cidade e ele já era conhecido por realizar algumas coisas, né? Alguns aconselhamentos bons e etc, para mudar a vida das pessoas, como se fosse uma mentoria, vou dizer assim. E onde ele passava, existia uma fila gigantesca. E todo mundo parava lá para olhar. E a fila era quilométrica. E aí a pessoa foi lá ser atendida, tal. E saía com a resposta e dizia, vale a pena vocês ficarem na fila. Esse cara realmente tem uma resposta. Tem uma resposta, fica na fila. E aí tinha uma mãe com um garotinho dizendo assim, bom, se ele é bom, então vamos ficar na fila. E depois de algumas horas chegou a vez dessa mãe e o menino. E aí ela fala, olha, meu filho tá com um problema, esse menino é viciado em doces, ele só come doce o dia inteiro, e contou o problema do menino. O que eu devo fazer? O cara, com toda a sabedoria, ele pegou e disse assim, olha, senhora, volta daqui a 3 meses que eu vou vir aqui nessa cidade de novo, eu tenho alguns compromissos por aí, mas quando eu retornar em 3 meses, volte com seu filho aqui que eu vou te falar. E tá. E ela saiu. Poxa, mas ele não era tão bom? Por que ele não me falou nada? Isso não resolveu meu problema. E se passou os 3 meses, realmente esse homem foi em outras cidades, vizinhas, tal. Se passou o tempo. Quando deu 3 meses, esse homem voltou naquela cidade. E quem era a primeira da fila? A mãe e o menino. Ela disse, certo, hoje provavelmente eu saio com a minha resposta. E nisso ela entrou e o cara deu a resposta para ela e ela saiu. Obrigada, agora vai dar certo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que há 3 meses atrás você não me deu essa resposta que eu tô tendo hoje? E ele pega e fala assim, é porque há 3 meses atrás eu também era viciado em doces e eu não tinha resposta para te dar. Então eu precisei desse tempo para poder entender como funcionar para te dar essa resposta hoje para o seu filho. Muito legal, né? Muito certo. E que incrível! Foi isso que eu vivi. Eu não poderia dar uma resposta, porque eu vivia um casamento que não era real, não era verdadeiro, a gente não se amava mais. Era muito de estar junto e aquele interesse, enfim, várias coisas que não faziam parte da minha vida, né? E muitas percas também. Quando você faz esse alinhamento com o Senhor, quando você realmente faz uma transformação de vida, porque você se transforma para o Senhor. Primeiro você se transforma para Deus. Você começa a ser íntima do Senhor. E o Senhor começa a mostrar, olha, isso aqui na tua vida não dá. Isso aqui também não. E aí você vai obedecendo. Uma coisa também que é importante é obedecer. Se você não vai obedecer, não ouça a voz do Senhor. Então, fica com jeito que você tá tudo certo. Melhor. Porque o Senhor vai tratar com você. Ele vai te dar Ele vai te dar os caminhos, as respostas. Mas você vai ter que o quê? Ter compromisso com Ele de fazer.
Então, isso que eu sempre falo para as minhas mentoradas. Esse é um compromisso seu com Deus e com você. Então, até essa semana eu conversei com uma amiga muito querida e eu falei assim para ela, qual que é os níveis? Deus e agora vem você. Você tem que cuidar de você. Esse é o teu momento. Não é cuidar de outro, é cuidar de você. Porque daí, você olha precisa. só, junta, né? Porque Deus está aqui, aqui vocês ficam ligadinhos. Esse é o tempo sabático. Você começa a ter uma intimidade com Deus. Você tem o teu tempo com Deus. E Deus passa a te conhecer e você conhece mais a Deus. Porque Deus já te conhece, na verdade. Sabe tudo como você é. Mas você não conhece quem Ele é. E o que Ele pode realizar na sua vida. E a partir daí o Senhor começou a realizar o resgate da minha família. Porque eu sempre falei assim, ó. O que o inimigo tentou fazer e que eu permiti... Porque a gente se omite, a gente abandona Deus, a gente faz um monte de coisa, acha que só o Senhor é culpado e que o inimigo é culpado. Não, são coisas distintas. Escolhas, sim. Né? Tem coisas que você busca porque você quer, pelo teu interesse, tem coisas que vão acontecer, mas o Senhor vai te dar escape, se você está caminhando com Deus. Ele vai te mostrar, ó, isso aqui não é meu. Cuida, vigia, presta atenção, e você, opa, isso aqui não é do Senhor, isso aqui é coisa que vai me trazer prejuízo. Então, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo isso está aonde? Nas Escrituras. Então, é fácil de você discernir. E ali eu comecei a ver, eu falei, isso tudo da minha família tem que voltar. Tanto que a Rose falava assim, não, se eles têm que cuidar de ti. Eu falei, não, Rose, é a minha família. Porque se eu não reconstruir a minha vida, eu não reconstruo a da minha família. E ali comecei essa trajetória. E aí a gente se juntou num grupo familiar. Aí começamos a caminhar juntos. Nós nos reunimos toda quarta-feira e começamos a trazer convidados e visitantes e começamos a fazer. Sim. E o incrível, nesse tempo de transformação, o Senhor começou a trazer pessoas com a minha história. Uau. E resgatar histórias. E casamentos serem restaurados e o meu não. Eu entrei em luta, falei, não, Senhor, mas como o Senhor está me mandando pessoas para se batizarem, entenderem quem tu é, tu resgata tudo. E eu, tô ainda aqui na fila, não vou ganhar nada. E assim foi indo. E o Senhor que ali o Senhor estava trabalhando em mim. E por que funcionava com as pessoas? E aí eu queria chegar nisso também naquela história, né? Que ele não tinha resposta, mas ele buscou entender. E quando nós temos a palavra de Deus, existem princípios. E você estava ensinando nada mais do que os princípios que você mesmo estava aprendendo. Justamente. Porque quando você fala pela luz da palavra, você tem autoridade pelo poder do nome do Senhor. Não pelo teu. Você ainda não tinha o teu milagre completo. Estava no processo. Mas pela palavra de Deus, o princípio que tu ensinava, as pessoas tinham resultado. É muito forte isso, E aí o Senhor me ensinou e eu comecei a vislumbrar onde eu tinha errado. No meu casamento, na minha vida, com as minhas filhas. Então eu tive que fazer um conserto muito grande. Porque quando você é autoritário, quando você é dono da verdade, quando você é o dono da razão, quando você sabe tudo, quando você domina tudo, é muito difícil. Você tem que largar esse domínio, você tem que largar e viver totalmente na dependência do Espírito Santo. Então eu fiquei sem dinheiro para comer, eu fiquei sem trabalho, eu fiquei com uma série de coisas. Eu lembro que com a experiência que eu tive nas fases que o Senhor foi trabalhando comigo, com a questão financeira, foi trabalhando todas as questões que o Senhor foi trabalhando, eu lembro que a primeira foi assim, eu ia trabalhar e o meu pastor falou assim, Cilei, você tem que confiar que Deus vai prover. Eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas, não entrava ninguém no meu trabalho, e meu trabalho era muito bom. Era sempre movimentado, sempre tinha gente, tinha dinheiro, e naquela fase não tinha. E eu ficava lá sentadinho, orando, sempre consagrei o meu espaço. Aliás, isso é muito importante, realmente, o que eu vivo no meu trabalho, na igreja, em casa, eu vivo. Amém. Meu espaço, ele é consagrado ao Senhor, eu não tenho problema com os clientes sabem, eles se aconselham, eles ouvem da palavra. Eu sempre, nesses 13 anos de salão de beleza, passaram centenas de mulheres. Todas elas ouviram da palavra. Aleluia. Todas elas foram ministradas. Eu sempre tive, na semana, um dia de treinamento. Olha, eu estou falando que eu estava doente. Eu treinava elas, mas a primeira coisa era orar. Tudo eu colocava em oração. Sim. Então, esses 13 anos que eu vivi ali, eu vivi dessa forma. Toda a vida tocando louvor solado, toda a vida era oração. Até a gente passou a fazer as reuniões lá, né, do nosso grupo. Então,
essa bagagem eu tenho de mentoria justamente aí. Porque como eu sempre vivi isso, eu sempre trazia para as mulheres isso, conforto, consolo. Então eu trabalhei com N tipos de mulheres, desde da mais jovem menina que vinha lá do interior, a casada, a separada. Olha, gente, passou todo tipo de mulher. Como eu tinha essa formação de coach, PNL, mas eu sempre fui nas escrituras e sempre na oração. A PNL, coach, tudo isso são ferramentas que nos auxiliam. ajudam. Com certeza, mas quem não faz é Jesus. É o Senhor. É isso que às vezes as pessoas entendo. ficam meio que... mas ela é uma mentora de mulheres. E usa as escrituras, sim, porque foi as escrituras. Foi Jesus que transformou a minha vida. Foi ele que resgatou a minha casa, a minha família, E a pessoa tem escolha de querer se mentorear contigo ou não. Ou não, e tá tudo bem. Eu não tenho problema com isso. Eu não vou viver uma coisa paralela. Há tanto que as minhas clientes, hoje eu trabalho num espaço, graças a Deus, que Deus me reservou, aonde eu já orei com mulheres com 3 andares de cobertura, sozinha. Sabe o que é sozinha? Não tem ninguém? Você ir numa casa, uma pessoa assim, orar com alguém assim? Hoje, graças a Deus, uma amiga muito preciosa, a gente trouxe para perto, porque assim, gente, a gente não pode, a gente tem que trazer as pessoas para perto. Amém. Inerente se elas vão ou não vão caminhar com a gente na igreja, ou se elas não vão naquela, na B, assim. E nesse tempo que eu caminhei ali foi muito engraçado, vinha as pessoas, a gente não tinha igreja, daí a gente ficava pensando assim, né, conversando e ministrando a pessoa, daí a gente via, vai lá então nessa igreja, na Assembleia, um exemplo. Se eu me identifiquei que a Assembleia vai ficar lá. Amém. Daí vinha outra, me identifiquei na igreja tal, vou ficar lá. Amém. Então ali, ali se tornou um lugar só de vir pessoas, acolhimento, ouvirem, serem restauradas e seguirem. E isso, nesses 13 anos de trabalho que eu tive ali no salão de beleza, me deu assim muita bagagem para conhecer pessoas. Mas em todo momento, o temor de que você realmente tem que falar de salvação. Você tem que falar de vida eterna. Você tem que falar do que é importante. Todos têm que ouvir. Todos, todos, todos. Como eu disse, desde até mais, né? Com muito dinheiro, já orei com pessoas assim, chorando copiosamente. Isso não quer dizer nada, né? Já bateram na minha porta várias vezes, pessoas bem resolvidas financeiramente. Olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, Cília, só sei que eu preciso que você ore comigo. Não sei nem o que me trouxe aqui. Daí você começava a chorar. Até tinha uma época, minha filha falou assim, mãe, você vai continuar desse jeito, não vai ficar cliente nenhum, porque eles vêm aqui, olham e vão embora. Realmente, isso me confundi. Eu falei, meu Deus, mas eu falo tanto do evangelho, né? E as pessoas acabam não ficando, né? Elas vêm 3, 4 vezes, elas escutam e vão embora. Isso deixou-me em paz, porque na verdade estava semeando. Eram sementes, com certeza. Era o Senhor que trazia. Elas vinham ali, ofertavam na minha vida, faziam 2, 3 serviços, e elas ouviam, e às vezes elas ouviam a verdade. Nem todo mundo quer ouvir a verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Mas aí eu tenho que querer ser liberta. Então eu nunca fiquei assim escondendo. Olha, eu orava e o Espírito Santo fala, eu vou fazer o quê, né? Deixa, né? Olha, nesse sentido, né? Tua vida, né? Se você buscar o Senhor dessa forma, se você deixar o Senhor falar com você, se você se trancar no seu quarto, conversar com Deus, coisas simples, porque Jesus é simples. Jesus não é complicado, ele não tem todo um roteiro. Jesus, ele se aproximava das pessoas e ele se aproximava com amor. E no cotidiano delas. Justamente. Ele não ia lá, vamos, agora vai ser nesse lugar. Não, ele se aproximava. Fluía. Isso, eu gosto disso. Amém. Eu amo esse fluir do Senhor, do Espírito Santo. E hoje eu vivo isso lá onde eu trabalho, né? Não tem todos os níveis de pessoas, né? Com todos os seus conhecimentos, com todas as suas culturas, com as suas religiões. Então eu respeito todas. Claro. Elas estão ali porque Deus manda elas ali, é Deus que traz elas até ali, né? Então mas vamos seguindo. Mas sua liberdade, né? Não. E agora a pergunta que não quer calar, quando, né, a gente contou essa questão de ruptura, né, no casamento, mas lá no início você se apresentou com 40 anos de casado. E aí, me conta como foi o desfecho disso. Então, porque assim, esse tempo que a gente ficou, né, que ele escolheu uma outra vida, né, foi bem tumultuado, foi difícil, não foi fácil. Foram quantos anos longe? 7 anos. 7 anos. 7 anos. É muito tempo. E eu fiz eu tomei uma escolha, né?
como qualquer outra mulher, eu estava livre, né? Ele me deixou livre. Eu poderia ter reconstruído minha vida novamente, enfim, casado, e estava tudo bem, continuava na igreja, né? Enfim, tinha validação. Mas, gente, eu casei com Jesus, de verdade. Eu realmente me apaixonei pela vida, pelas coisas, tudo que é relacionado a Jesus me encanta. E até hoje é assim, o meu relacionamento, até entre eu e meu marido, né, que retomamos. Eu sempre digo isso para ele, nunca para desmerecer ele, mas Jesus sempre é primeiro para mim, em tudo. Filhos, marido, tudo. Ele é primeiro. Eu olho assim e penso assim, nossa, não, é Jesus. Então, todo mundo já sabe lá em casa, desde os mais pequenininhos até o mais velho, sabe que Jesus. E aí a gente aprendeu a ter tempo de mesa. Hoje eu realmente tenho tempo de mesa com meu marido de manhã. Todos os dias, a gente não deixa um dia. Nós temos tempos de leitura. Hoje eu tenho tempo. Esse tempo sabático me fez ter prioridades. Quem é a minha prioridade? O Senhor. Quando você entende que a prioridade na tua vida é Deus, você acorda 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, você dorme tarde, você acorda cedo, você sabe que isso é a tua vida. Eu não saberia caminhar outra coisa. É incrível, mas parece que se eu não caminhar isso, eu morro. É isso que mata a gente. As pessoas têm que entender que o que mata a gente é não caminhar com Deus. E uma coisa que eu tinha bem definida, o mundo jamais. Eu estava doente, estava triste, estava toda ruim, mas para lá eu não queria voltar. De jeito nenhum, eu não voltaria para o mundo jamais. Eu não consigo entender quem escolhe isso. É muito triste, porque você escolhe a morte. Você não escolhe a vida. E todos os dias eu olhava, quando eu via o meu ex-marido, eu falava assim, meu Deus, eu falei para minhas filhas, eu reuni elas, falei, gente, vamos pagar um preço para o seu pai, ele vai morrer. E ele vai para o inferno. Nós temos que pagar um preço. Ele faz parte de nós. Quem vai orar por ele? Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele tem os irmãos lá longe. Quem vai orar por ele? Ali o Senhor começou a usar a compaixão. E eu lembro que elas falaram assim, eu nem oro mais, eu não quero nem saber, já me incomodei tanto. Não. Elas tinham muito sofrimento, muita dor. Elas não conseguiam mais amar o pai. Forte. Isso tinha que ser restaurado nelas. Em 2021, ele ficou acometido de Covid. Ele ficou muito mal. Ele ligou para mim, foi a primeira pessoa que ele ligou, foi para mim. E ele falou, preciso da tua ajuda. Eu disse, olha, eu não posso porque eu tô fora, mas eu pedi para as meninas ir lá. Elas foram, limparam tudo, arrumaram tudo. Mas na segunda-feira, minha filha tinha bebê pequeno e a Michelle tinha seus compromissos, a outra também. Então, eu já estava disponível. Eu falei, eu vou lá cuidar, tá tudo bem. Não me importa, eu vou lá cuidar. Porque é o pai das minhas filhas. E assim, bem paz, porque medo de doença também não tive, porque passei Covid bem tranquilo. Eu pensei assim comigo, pra onde que a gente vai, né? Tava em paz. Verdade. Se o Senhor me chamar hoje... É lucro. Amém. Tô feliz. Eu acho incrível isso. Todo mundo fala isso e daí chega na hora assim, cara, mas eles estão com medo de morrer? Não. Porque pra nós, partir, a gente vai com Jesus. Aí fui cuidar dele. Cheguei lá, ele estava quase morto. A parte de baixo já estava necrosada, de cima muita febre. Eu liguei para minha filha no final da tarde e falei, olha, você pega teu marido, né, que ele era meu líder, meu genro era meu líder, e venho aqui orar para ele entregar a vida para Jesus, porque ele vai partir. Venham aqui. E eles foram. Oraram com ele, fui para casa, peguei minhas coisas, eles oraram, né, fizeram ele aceitar Jesus, enfim. E aí eu voltei lá para dormir com ele, porque não tinha quem ficasse com ele, ele morava só aqui em Floripa. E aí eu deitei do lado dele, ele dava banho nele, ele estava febril, ele estava praticamente, eu falei, ele vai partir, né? E daí eu deitei do lado dele. E, gente, não teve raio, não teve negócio mágico, nada disso. O que aconteceu? Eu falei assim, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Foi a única pergunta que eu fiz. A resposta que o Senhor me deu. Fique aí que eu vou fazer. Só. Ele não falou que você ia casar de volta, como é... Nada. Eu vou fazer. Tipo, só confia em mim. Isso, eu vou fazer. Só isso ele falou. Então tá bom, Senhor, eu fiquei ali. Você vai fazer, já vai morrer, né? Você vai partir e tá tudo certo. Mas não. Eu fui cuidando dele, ele foi se recuperando. Passou uma semana, ele estava recuperado. A febre foi baixando. E eu orando, nós orando, e ele foi se curando. Quando acabou, voltando ao casamento com Jesus, ele, olha,
que legal, né? Todo feliz que eu tava lá, né? Então agora você vai lá, busca suas coisas e vamos... porque você é realmente a pessoa, né? Da minha vida. Você sempre cuidou de mim. Aí eu olhei pra ele, isso que eu já tinha cuidado dele há muitos anos, porque ele sempre foi doente, né? Sempre cuidei dele. Sempre, sempre. Eu olhei, porque a gente se conhece desde os 17 anos. Caramba, é muita história. Aí eu olhei pra ele e falei, olha, Wilson, com todo o respeito que eu tenho por você, carinho também, mas eu já te falei isso outras vezes, mas acho que você não percebeu. Eu casei com Jesus. Hoje meu esposo é Jesus. Então, assim, é bem difícil eu mudar isso. Se você me falasse isso há uns 3 anos atrás, quem sabe até eu estaria aqui, mas hoje não mais. Hoje, realmente eu sou casada com Jesus. E eu uso muito essa fala. Eu sou casada com Jesus. Não tinha como ter outro Ele título. ficou olhando assim pra mim. Aí eu falei, mas eu vou te dar uma palavra. Vá se curar. Você precisa se curar. Encontrar o Senhor novamente na sua vida. Você precisa. Agora buscar você. Se encontrar. Eu sempre fui muito coach, né? Falei, vai se encontrar, né? Peguei minhas coisas, né? Fiquei aquela semana e fui-me embora. Eu lembro que um dia, uns 3 dias antes, no começo da doença, a minha filha foi lá, a Michele. Eu nunca vou esquecer o que ela falou para mim. Ali eu entendi 2 princípios bíblicos bem fortes. Que ela falou assim, ela ficou brava que eu estava lá, ficou muito, porque eles sofreram muito, né? Eles viram minha vida, imagina, né? E o que eu estava fazendo lá? Mas não era para fulana estar aqui? O que tu estás fazendo aqui? Olha só a pergunta da minha filha, foi incrível. Aí, indignada, imagina. Sim, muito brava brava mesmo. Eu falei, filha, olha só, há quantos anos a gente ora para o seu pai ser alcançado? Primeira coisa, esse é o momento. Segunda coisa, amará ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, isso tem que viver isso. E se não fosse seu pai, estaria igual aqui. Porque ele, além de tudo, ele é seu pai. Ela se calou, ela nunca respondeu. Ela se calou. Naquela hora que eu falei assim. E demais, a gente fala que é cristão. E a gente não pratica, minha filha. Não é real. Isso é real. E eu vou cuidar do seu pai. E ela não falou mais nada. E aí ele começou a me visitar no meu apartamento, a gente começou a conversar, ele foi muito honesto, olha, eu amo essa pessoa tá dentro de mim. Ah, é bem difícil, sabe? Mas se fosse um tempo atrás, eu ficava com muita raiva. Mas não, foi bem tranquilo, é verdade, você consigo esquecer e não sei o que fazer. Eu falei, mas eu sei, né? Eu estava muito segura. Porque quando você entra você realmente casa com Jesus, que você tem intimidade com Jesus, você é muito seguro. Por isso que eu não entendo quando, assim, eu tinha todas as opções, eu podia ter vivido com quem eu quisesse, vivido o que eu quisesse, mas eu sabia que eu estaria traindo o Senhor, você entende? Porque eu me comprometi com o Senhor. Então eu não consegui me ver com outro homem, qualquer outra pessoa, porque o Senhor ele tem ciúme da gente. Ele é muito ciumento. O Senhor ele quer cuidar de você nos detalhes, tudo na tua volta, na vida, na maneira que você vai comer, que você vai vestir, no que ele vai te dar, ele te presenteia, ele te mima. Falei, eu vivo isso. Você acha que eu vou trocar isso até pelo meu ex-marido? Vou não. E eu fiquei quietinha. Só que aí eu comecei a olhar assim, nossa, mas eu pedi tanto para ele voltar. Eu pedi tanto. E ele voltou. Então eu vou dar uma oportunidade. Então a gente teve esses conflitozinhos, né, até. Aí ele começou a me presentear, a gente começou a fazer uma janta, ele começou a trazer flores, aí ele começou a me namorar. Só que todo do jeito dele, ele veio todo destruído. Isso é muito comum, né? O emocional, a vida dele, o que ele viveu foram 7 anos. E eu estava transformada. Só que ele não acreditava, né, que eu não era mais aquela mulher que era mandona, dominadora, difícil, enfim. Todos os atributos negativos que contribuíram para o meu relacionamento acabar. Eu tinha essa consciência e eu me curei disso, porque eu consegui vislumbrar. Eu acho que a dor maior é aí quando você enxerga, sabia? Porque quando você separa, o outro é culpado de tudo. Você quer matar, picar ele que fez. Só que quando você entende que foi você que contribuiu para aquilo acontecer tão bem. Todos têm uma parcela de culpa, né? Não existe. Eu nunca mais
culpei ninguém nas minhas Mas sabe coisas. uma coisa que eu gostaria de ressaltar no seu testemunho? Porque muitas pessoas saem de um relacionamento e muitos, tipo assim, às vezes não aceita, né? Igual você não aceitou esse divórcio. Você teve fé para dizer, não aceita esse divórcio. Você ficou aquilo ali por um bom Sim. tempo. Claro que depois houve a situação de você tirar esse relacionamento do centro, onde era o altar do Senhor, e você colocou Jesus no centro novamente. Isso mesmo. Teve essa restauração. Isso mesmo. Por isso que eu acho que o Senhor teve até misericórdia em devolver. Ah, então tá, agora isso não vai mais fazer parte do teu centro, então tá bom. Mas eu vejo que muitas pessoas, e me corrija se eu estiver errada, você atende muita gente, Sim. né? Eu também atendo muita gente, então a gente tem essa troca. Mas existem muitas pessoas que divorciam e não dá um mês já tá com outra pessoa. Qual foi o tempo que essa pessoa tirou de sabático? De realmente ver onde errou? O momento de cura, o momento de interiorizar e dizer, cara, eu tenho que consertar isso, não tenho que estar com outra pessoa. Não. Eu tenho que curar o que está dentro de mim, tenho que entender que o Senhor é o centro da minha vida, para depois pensar em alguém. E pode ser que Deus não tenha a mesma pessoa igual foi com você. Você teve a história é única, como você falou no início, eu sou um ser único, isso foi contigo. Quem sabe que outra pessoa não vai ser o mesmo marido, mesma mulher, e pode acontecer porque existe a escolha da outra pessoa também. Sim. Né? Houve a situação com vocês que voltaram. Mas tem gente que não. Mas antes de procurar uma outra pessoa, viva o processo. Não é? Eu vejo assim que... É muito difícil, como você falou, triste. eu trabalho muito com mulheres. E a primeira coisa que eu trabalho nessa questão emocional dentro da mentoria... A carência, né? Eu trabalho essa carência. Eu falo assim, gente, você como é que tá? 0 a 10, relacionamento. Ótimo. Porque às vezes, você me é sincera pra ti, dependendo do caso, eu nem continuo. Porque sabe o que acontece? Entre Deus e um relacionamento muitas vezes ela vai ganhar o relacionamento. Infelizmente. E a gente quer, como eu vivi o que eu vivi, e eu amo o Senhor, que a pessoa escolha o Senhor, primeiro amor. Continue amando Deus. Mas olha que interessante, e eu quero que você entenda isso. A primeira vez que a Cirlei ouviu dizer que ela tinha que casar com Jesus, o que ela falou? Eu não quero Jesus, eu quero meu casamento de volta. Justamente, porque você quer uma pessoa. Porque é uma pessoa. E não tá errado em pensar isso, porque isso é a humanidade. A gente é egoísta mesmo, a gente quer o que a gente quer e acabou. Porém, quando ela entendeu que o que ela precisava era isso, ela conseguiu passar pelo processo e viver o que Deus tinha pra ela. Então, quem sabe, eu não sei qual é a fase que você está hoje, mas saiba que Cristo Jesus tem uma história pra você. Pare de ser carente e achar a primeira pessoa que der na telha. Não, pare e pense o que Deus quer trabalhar em você. Diz, Senhor, o que eu preciso ser mudado? Tem até aquela canção, né? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Daí ele fala, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E quantas pessoas não entendem isso? Olha, é muito profundo, sabe? Quando a gente realmente entende isso e a gente vê muito, a gente ouve muito isso na igreja, né? Transformação. Deixe-se transformar, sabe? Não é assim, as pessoas querem sempre culpar alguém ou relacionar uma coisa a outra, mas é uma só que a gente escolhe. Aquela que a Maria escolheu, né? A qual nunca vai ser tirada, né? Eu até essa semana eu coloquei muito aqui nos meus stories, né? Que a Maria, Jesus foi expressivo na fala, né? Ela escolheu a melhor parte, a qual nunca vai ser tirada. E qual é a nossa parte, né? Que a gente está escolhendo. O que você tem escolhido? Justamente. Pensa assim, o que você tem escolhido hoje? Então, as escolhas é que vão nos levar na frente. Também, uns dias atrás, eu falei só sobre escolhas, porque eu ouvi essa pregação até na igreja das escolhas. Então, a escolha da gente vai determinar o nosso futuro. E eu digo hoje, escolha
casar com Jesus. Amém. Gente, é um casamento primoroso, de bodas de ouro, de eternidade, de salvação, que é onde a gente vai caminhar, é para lá que a gente está caminhando, a gente não está caminhando para esse mundo, né? E eu digo hoje que eu não expresso na minha rede social, gente, sinceramente, sabe, Pri? Nem a metade do que eu vivo, porque eu vivo algo extraordinário de Deus. Hoje eu posso falar convicta disso. Às vezes eu fico até constrangida, porque se eu começar a colocar, porque tem muita gente que posta um monte de coisas em verdades, né? E eu não faço isso porque eu tenho temor, sabe? Amém. Porque as pessoas estão vendo ali a minha vida e Deus está vendo. Quando a gente entende que o Senhor está vendo, Ele é o primeiro, Ele é o único. Eu tô agradando. É isso Senhor. mesmo que o Senhor quer que eu não posso postar uma coisa que não seja uma verdade na minha vida, porque quando a gente declara essa verdade chega no outro, porque ele vê que isso é uma verdade. E não importa se vai custar tempo, não importa. Escolha o teu primeiro amor. Amém. Porque esse primeiro amor permeou a minha casa. Hoje eu tenho uma família com um legado. Eu já estou vendo os frutos dos meus netos. Aleluia. Eles vão ser uma geração totalmente saudável, diferente do que nós vivemos, do que as mães deles viveram. Eles estão sendo realmente tendo essa vivência para servir a Cristo, para serem testemunha de Cristo, para serem uma igreja de Cristo, para serem realmente vidas forjadas no Senhor. Aleluia. E esse é o meu maior prêmio, sabe? Se hoje o Senhor... teu tempo deu. Gente, eu vou super feliz, porque essa era a carreira que o Senhor queria que eu cumprisse. Amém. E eu digo assim, gente, valeu a pena o retorno com meu marido, com certeza. Porque tudo aquilo que eu errei, eu nunca mais errei. Hoje eu vejo, eu cuido dele como a gente cuida de qualquer pessoa que Deus dá-nos para nos cuidar. Eu vejo isso, gente. Hoje eu vivo um casamento restaurado, bem tranquilo. Tudo que eu errei, eu não erro mais. E tipo assim, até a minha fala, ele demorou a entender que eu falo tranquilo. E quando a gente tem uma situação de conflito, e a gente tem, é normal, né? Os casais? Mas o que eu penso? Eu olho para ele e eu vou dar uma dica assim de ouro, gente. Eu penso, antes de falar, antes eu não pensava, eu falava 20 coisas. Depois que eu pensava, não, hoje eu penso, que a mulher sabe edificar a casa. Aí eu penso assim, o que Jesus faria? Ele faria? Ele entraria nesse conflito? Então eu não entro. Amém. Sabedoria. E quando ele me ofende, porque acontece, às vezes a pessoa falar uma palavra ofensiva, eu olho para ele, baixo o tom de voz. Não sei se vocês sabem que quando você baixa o tom de voz, aí você baixa bem o tom de voz. Quando você fala com uma criança, eu digo assim, querido, mas será que Jesus falaria isso? Eu não falo assim com você. Bem tranquilo assim eu falo. Na hora ele para. Ai, perdão. Ai, falei. E ele não continua. E quando a gente começa demais a ter conflito, eu recuo. Hoje eu sou uma mulher totalmente submissa ao meu esposo, ele é o sacerdote do lar. Amém. Ele mantém todas as coisas em ordem, a gente vive realmente minimalista. Cada um com seu papel, isso, né? E assim, eu entendi o minimalismo, porque dessa terra a gente não vai levar nada. O que a gente vai levar são as lembranças boas, né? As que a gente vai deixar. A gente teve um momento de lua de mel, o nosso amor foi restaurado. Aleluia. A gente é bem apaixonado, é bem legal, ele cuida de mim, eu cuido dele, é café da manhã, é passeio. Companheiros. Como eu falei no início, eu não divulgo porque parece que assim, agora... Não, a gente é incrível. A gente ri, a gente brinca, a gente come as coisas, a gente passeia, a gente faz academia junto, a gente janta junto, faz comida diferente, viajamos, fizemos lua de mel, uma coisa que a gente nunca tinha feito, a gente tirou um período, um sonho de ir para fora do país, ficamos... Desfrutando um ao outro. Isso mesmo. Deus, ele conseguiu reconstruir tudo isso. Olha, gente, e que mais importante, o Senhor, ele permitiu o Senhor trabalhar nele, e hoje ele é um homem segundo aquele que eu sempre sonhei, ter um homem Amém. Companheiro na palavra, na oração. Ele tem se moldado a cada dia, ele tem se permitido ser trabalhado pelo Senhor. Amém. E eu tenho paciência também, porque às vezes eu vejo que há limitações, né?
A gente tem que entender a diferença entre um e o outro. E o tempo, né? De E cada o um. tempo que vai acontecer, né? Então, a alegria da família, a gente se reúne todos os finais de semana, a gente dá risada, a gente conversa. Nós temos por primícia na nossa casa, na nossa família. Quando eu falo família, minhas filhas, meus genros, meus netos, a gente se reúne pelo menos uma vez por semana e tira um tempo de mesa. E o nosso assunto qual é? Jesus. Amém. O que está acontecendo, para onde estamos indo, como que está a caminhada. Congregamos em lugares diferentes e juntos a gente se junta ali, conversa. Isso é viver em Cristo. Aleluia. Glória E a eu, Deus. sinceramente, assim, digo assim para vocês, tudo se alinhou na minha vida profissional, e eu tenho trabalhado isso com outras mulheres, né? E é isso que é o meu chamado. Né? Eu fui chamada para isso, eu demorei a entender, porque como a Pris também, a gente estava falando sobre isso, estar no canal requer, né, coragem, mas a gente tem que estar lá na base, que é a oração. A gente não pode vir falar qualquer coisa ou mentorar as pessoas por qualquer coisa, porque a gente está trabalhando com pessoas que são do reino, são do Senhor, não são nossas propriedades. São pessoas que o Senhor prima por elas. Nós temos que ter essa primazia, né? Olhar com o nosso olhar. Mas a gente tem que olhar com o olhar de Jesus, né? Então eu amo o que eu faço, mentorar mulheres. Amo também a terapia capilar, onde eu também ensino muito. E é um ensino bem pautado na verdade, né? Nada ilusório. Então é muito legal o que o Senhor fez na minha casa, na minha família. Eu digo aí para você que está do outro lado, que essa palavra realmente possa ser rema na tua vida, que ela possa ser uma verdade como ela foi na minha. E eu creio que Deus não faz ninguém diferente. Ele faz pessoas, nós somos todos iguais, mas a escolha é nossa de caminhar com Jesus. E eu digo, se tu escolheres hoje caminhar com Jesus, a tua vida será transformada. Amém. Como foi a minha. Eu creio nisso. É isso que eu desejo para cada um que ouviu essa história. E que essa história possa te constranger a tirar um tempo com Deus, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, obrigada. Eu amo demais. Pela tua vida. Obrigada. Pela tua história, por vir compartilhar isso, porque eu sei que não foi nada fácil que tu viveu. Você tem que... E você permaneceu. E a palavra do Senhor diz, né? Aquele que permanecer até o fim será salvo. Glória e você permaneceu até o fim. Aleluia. E o Senhor te deu a vitória. Glória a Deus por isso. E agora, para poder finalizar, a gente vai ler aqui com você Mateus 6:33, que diz: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto que norteou ela, assim como Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? A palavra foi tua base e eu queria que você tivesse essa base sobre o teu coração, sobre a tua vida. Você que já é casada, presta atenção no que eu tô falando. Case-se com Jesus também. Ainda há tempo de você casar com Jesus, mesmo você tendo o teu cônjuge. Porque às vezes o teu cônjuge está sendo o centro da tua vida, da tua história, e você não sabe nem quem você é mais. Às vezes você está servindo tanto a tua família, e não é errado servir a família, não entenda errado. É maravilhoso servir a família, mas primeiro saiba quem você é. Case-se com Cristo, para você viver realmente um relacionamento com o teu marido, com os teus filhos, com a tua casa, de um modo diferente. E um relacionamento com você mesmo, né? Se ame. Saiba quem você é, que gosto você tem, quais são os seus hobbies, se conheça. E se você não consegue isso sozinho, nos procure. A gente tem essa ferramenta para te dar, para te ajudar. Tem a Serlei, que também trabalha com mulheres. Procure ajuda. E você que é solteira, ao invés de sair por aí no Tinder da vida, balada da vida, e métodos humanos, ei, dá um pause. Pense, o que você quer do teu futuro? O homem da tua vida vai estar numa balada? O homem da tua vida vai estar no Tinder, tem certeza disso? Repense, e eu sei que o Senhor vai ter o melhor para dar para seus filhos, porque o Senhor, ele tem os melhores para os seus filhos, amém? E você, que quem sabe está passando por um período de divórcio, né? Ou então, quem sabe, acabou de ficar viúva, ei, case-se com Cristo. Case-se com Cristo, essa sempre vai ser a nossa melhor decisão, amém? Que essa reflexão desse episódio possa sair sobre a tua vida, sobre a tua semana, e que o Senhor te abençoe. E até o próximo podcast. Deus abençoe você.